Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de matemática. E hoje nós falaremos sobre distância entre ponto e reta e também sobre ângulo entre duas retas. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, então vamos imaginar aqui no plano cartesiano que nós temos uma reta. Essa reta ela foi chamada de R. E fora dessa reta nós temos um ponto P que tem coordenadas x de P e y de P. O nosso objetivo é descobrir justamente a distância que existe entre esse ponto P e a reta R. E ali você pode se perguntar se essa distância poderia ser medida de uma outra forma, ou seja, eu poderia pegar, por exemplo, esse comprimento desse segmento para poder medir a distância do ponto P até a reta R. Bom, você pode. No entanto, a gente sempre está interessado em medir a menor distância que existe. E essa menor distância ela é sempre conseguida em um segmento perpendicular à nossa reta. Então, ao se falar distância, eu quero calcular a distância de um ponto até uma reta, fica implícito que nós estamos falando sempre da menor distância e que essa distância só pode ser obtida pelo segmento que é perpendicular. Tudo bem? Para poder determinar a distância desse ponto P até essa reta R, nós vamos precisar de informações. E quais informações são essas? Eu preciso conhecer as coordenadas do ponto que eu tenho. Aqui eu tenho o ponto P, ele tem coordenadas x de P e y de P. Muito provavelmente lá no seu exercício, essas coordenadas serão dadas a você. E você também tem que conhecer a equação geral da reta R que você tem. A reta R, foi dado esse nome aqui para ela recebe uma equação geral que é dada por ax mais by mais c igual a zero. Depois que eu sei as coordenadas desse ponto e eu sei a equação geral da reta R, basta que a gente utilize uma fórmula, a fórmula é essa daqui. A distância entre o ponto P e a reta R é dada por módulo de ax de P mais by de P mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou te ajudar a entender nesse primeiro momento o que essa fórmula está querendo dizer. Bom, essa parte ax mais by mais c é nada mais nada menos do que a equação da reta R, na qual você está substituindo o x de P aqui no x da equação e o y do ponto P você substitui no y da equação. Quando você faz isso, você está compondo ali o seu numerador. O denominador ele é formado ali pela raiz quadrada do coeficiente a ao quadrado mais o coeficiente b ao quadrado. Aqui no denominador não entra o coeficiente c. E vale também a gente falar sobre esse módulo. O que esse módulo está fazendo aqui? Por que tem esse módulo? Primeiro que distância, a gente nunca considera ela sendo negativa. A gente pega a distância sempre sendo zero ou positivo. Tudo bem? Então esse módulo ele tem esse papel de eliminar a negatividade do nosso resultado. Uma vez que distâncias só podem ser números não negativos, a gente utiliza o módulo para ter esse efeito de retirar a negatividade do nosso resultado. Tudo bem? Então vamos acompanhar a resolução de um exercício aqui agora. O primeiro exercício que eu quero fazer é o exercício número 9 da lista 3, que diz assim: calcule a distância do ponto P à reta R em cada caso. Inicialmente eu vou coletar os dados que eu preciso para fazer o cálculo dessa distância. No item A foi dado para a gente um ponto, que é o ponto P, e as coordenadas são 2 e 2. São valores conhecidos de coordenadas que nós iremos precisar. Quando se fala, então, 2 e 2, é porque aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y. Logo, eu posso escrever que o x do ponto P é igual a 2 e y do ponto P também é igual a 2. Nós iremos precisar dessas duas coordenadas que aqui foram escritas para poder fazer o cálculo da distância entre esse ponto e a reta R. Agora, sobre a reta R, observe que foi dada a equação geral da reta R. A equação geral da reta R é x mais 2y menos 1 igual a zero.
E daqui a gente já tem como tirar os coeficientes A, B e C. Vamos fazer isso? Olhando aqui para a nossa equação, o A ele está escondido aqui, ele vem antes do x. Ou seja, o valor do coeficiente A é igual a 1. Para eu descobrir o coeficiente B, basta que a gente olhe antes do y. E antes do y ter o número 2, logo o coeficiente B é igual a 2. E por fim, o termo independente ali vai ser o coeficiente C, que nós sabemos ser igual a menos 1. Agora nós vamos fazer a utilização da fórmula do cálculo da distância entre o ponto P e a reta R. Que essa fórmula aqui, que eu havia apresentado para vocês anteriormente, observe que a gente vai colocar o valor de A, o valor de B e o valor de C em cima, tudo bem? E aqui, ó, eu tenho que colocar o x do ponto P, que vale 2, e aqui o y do ponto P, que também vale 2. Logo, o numerador do meu cálculo ele fica assim. O A, que é 1, vezes a coordenada x do ponto P, que vale 2, mais o valor do B, o B ali a gente sabe que é 2, e o y do ponto P, que é 2. E o C, que é menos 1. Para te ajudar a entender mais ainda esse cálculo que foi feito, basta você pegar essa equação, só o primeiro membro dela, que é x mais 2y menos 1, e aqui ó, no x e no y você substitui as coordenadas do ponto, e aí você escreve no numerador da sua fração, tudo bem? No denominador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a ao quadrado mais b ao quadrado. O a ele vale 1, e o b vale 2. Então, nós ficamos com 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Continuando o nosso cálculo, observe que aqui em cima eu fico com 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, e aqui menos 1. Então, eu vou colocar assim, 2, que é a resposta da primeira multiplicação, mais 4, menos 1. E como que vai ficar aqui no denominador da nossa fração? Observe que a gente tem a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e 1 mais 4 é 5. Logo, a gente fica aqui com raiz quadrada de 5. Resolvendo o numerador, nós teremos que a distância entre o ponto P e a reta R será igual. 2 mais 4 é 6, e 6 menos 1 é 5. Então, a gente fica com o módulo de 5 sobre a raiz de 5. Mas o módulo ele é uma função matemática que tira a negatividade. No momento que você tem um 5 positivo, ele já vai permanecer positivo. Então, eu já posso deixar o meu resultado aqui, ó, 5, que é o resultado do numerador, sobre a raiz quadrada de 5. Lembra vocês que não é muito usual que a gente deixe raízes no denominador de frações. O que eu faço? Eu vou racionalizar. E como que é feito esse processo de racionalização? Você pega a raiz que está escrita no denominador e vai multiplicar ela tanto embaixo quanto em cima. Tá? Então aqui eu fico raiz de 5 e aqui também eu multiplico por raiz de 5. O que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo. Assim sendo, eu posso colocar assim 5 raiz de 5 no numerador, porque 5 vezes raiz de 5 é 5 raiz de 5. E aqui no denominador, observe que a gente tem raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, e a raiz quadrada de 25 nós sabemos que é 5. Tá? E aqui eu vou fazer uma simplificação, faço uma simplificação desse 5 que está em cima com o 5 que está embaixo. Logo, nós encontramos que a resposta, ou seja, a distância entre o ponto P e o ponto R, é igual a raiz quadrada de 5 unidades de comprimento. Essa aqui é a resposta da letra A. Passando agora para o item B, que nós vamos fazer algo bem parecido com o que foi feito no item A,
Eu tenho agora o ponto, desculpe, P, que tem coordenadas menos 1 e 3. Logo de cara a gente já consegue tirar essas coordenadas. O ponto P, ele possui a coordenada x igual a menos 1. Então, x de P é igual a menos 1. E a coordenada y de P, ela é igual a 3. Nós vamos precisar desses dois valores aqui, ó, menos 1 e o 3 no nosso cálculo. Muito bem. A reta R ela possui uma equação geral, que é menos 3x mais y mais 6 igual a zero. Logo, a gente pode coletar também os coeficientes. O coeficiente A, deixa eu colocar aqui uma caneta preta, o coeficiente A ele vale menos 3. O coeficiente B, observe que ele é igual a 1. E o coeficiente C é igual a 6. Lembrando que no cálculo da distância entre ponto e reta, a gente costuma pegar as coordenadas do ponto e substituir na equação da reta. O que eu quero dizer com isso? Esse menos 1 que está aqui, no x, eu vou substituir aqui, no x. E esse 3 eu vou substituir no y. No momento que eu fizer isso, eu escrevo no numerador da minha fração entre módulos. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Ó. Aqui, se nós seguirmos a nossa fórmula, eu tenho que colocar o módulo. Agora eu escrevo a equação da reta substituindo os pontos. E assim a gente fica com menos 3 vezes menos 1, que é o valor da coordenada x do ponto, mais, aí agora eu tenho que colocar o y, que vale 3, mais o c, que é 6. Tudo bem? Então foi o que eu fiz. Ó, substituir a coordenada x, que eu estou marcando de azul, e a coordenada y, que eu estou marcando de verde. Tá? É só você olhar para essa equação, pegar só o primeiro membro dela, substituir essas coordenadas dela aqui e jogar no numerador. Agora vamos para o denominador. O denominador é simples, só você colocar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a, ele vale menos 3, então eu fico aqui com menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. E o b, ele vale 1, então eu coloco 1 ao quadrado aqui. Continuando o nosso cálculo, se eu faço os cálculos aqui no numerador, observe que negativo vezes negativo é positivo. 3 vezes 1 é 3. Então, o primeiro produto ali é igual a 3 positivo. Depois eu tenho mais 3 mais 6. Vamos colocar aqui, mais 3 mais 6. Agora eu preciso trabalhar o denominador da minha fração. Vamos resolver as potências que estão ali dentro dessa raiz, tá? Vou mostrar para você quais potências são essas. Primeiro eu tenho que fazer o menos 3 ao quadrado, depois o 1 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo, e 1 ao quadrado dá 1 positivo. 9 mais 1 é igual a 10, então aqui a gente fica com a raiz quadrada de 10. Somando os valores que estão no numerador, 3 mais 3 é 6, e 6 mais 6 é igual a 12. E ali eu já posso fazer o módulo também. O módulo de 12 positivo continua sendo 12 positivo. Então, o numerador da minha fração fica com 12 e o denominador vai ficar com a raiz quadrada de 10. Que nós vamos fazer o mesmo processo que foi feito no item A, que é o de racionalização. Não é de costume na matemática a gente apresentar frações com raízes no denominador. Então, nós fazemos essa técnica da racionalização para escrever uma resposta equivalente a que nós temos, só que sem o denominador aparecendo raiz ali. Tudo bem? Vamos fazer isso, ó. 12 vezes a raiz de 10 é 12 raiz de 10. Vou colocar aqui, ó, 12 raiz de 10. Multipliquei inicialmente os numeradores. Fiz esse processo aqui. Depois eu vou fazer aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10 é a raiz quadrada de 100. Mas a raiz quadrada de 100 vale 10. Então eu coloco aqui embaixo que deu somente o 10. Posso fazer ainda uma simplificação.
esses dois valores que estão fora da raiz. Então, aqui eu vou simplificar por 2, e aqui também eu vou simplificar por 2. Assim sendo, a distância que existe entre o ponto P e a reta R vai ser igual, 12 por 2 ali vai dar 6, né? Então eu fico com 6 raiz de 10 sobre 5, que é a resposta do meu item B. Agora passando para o exercício número 12, que diz assim: para a construção de um anel viário, a prefeitura de uma cidade planejada pretende desapropriar alguns estabelecimentos comerciais que estão localizados ao longo da Avenida Brasil. Os comerciantes instalados nessa avenida serão transferidos para uma futura rua comercial para pedestres, paralela à Avenida Brasil. Essa palavra, vou grifar ela, paralela, que vai ser importante para a gente resolver. Tá? Vamos continuar aqui a leitura. E distante 6 quilômetros dela, como mostra o mapa seguinte, em que a unidade de medida de comprimento considerada é o quilômetro. As duas ruas que ele cita no enunciado são essas. A gente tem a Avenida Brasil e aqui uma futura rua comercial. Essa Avenida Brasil, ela irá virar um anel viário e é necessário desapropriar aqueles pontos de comércio que estão nessa avenida para uma futura rua comercial, tá? Que é essa daqui. O enunciado também diz que a distância entre essas duas retas, ou seja, essas duas avenidas, ela é de 6 quilômetros. Nós vamos utilizar essa informação também. Bom, determine no sistema acima a equação da reta que representa a futura rua comercial a ser construída na cidade. Ótimo. Vamos observar aqui no nosso desenho que essa reta, que representa a Avenida Brasil, ela passa por dois pontos. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse outro ponto, que eu vou chamar de ponto B. Eu consigo estabelecer aqui as coordenadas de cada um desses dois pontos. O ponto B, o ponto A, ele possui coordenadas 12 e 0. E o ponto B possui coordenadas 0 e 5. Ok. Vou chamar essa reta aqui, só para facilitar, de reta R. E essa outra reta, a nova rua comercial ali, futura rua comercial, vou chamar de reta S. Ótimo. Essas duas retas, elas são paralelas. Nós vimos anteriormente que, em relação às posições relativas entre retas, duas retas elas são paralelas quando, a princípio, elas possuem o mesmo coeficiente angular, ou seja, elas possuem a mesma inclinação. Logo, eu posso calcular o coeficiente angular da reta R e utilizar esse mesmo valor para a reta S, porque elas são paralelas. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Vou calcular o coeficiente angular dessa reta R. Então, o coeficiente angular da reta R, a gente já sabe que é a variação de y pela variação de x. Eu pego aqui, então, o y final. Vamos calcular de B para A, né? Poderia ser de A para B sem nenhum problema. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu pego o y final menos o y inicial. Então, eu fico com 5 menos 0. Aqui também vou dividir pelo x final menos o x inicial. Logo, nós temos 0 menos 12. Fazendo-se aqui, então, as operações matemáticas, 5 menos 0 é 5, e 0 menos 12 é menos 12. Logo, a gente fica com menos 5 sobre 12. Esse é o coeficiente angular da reta R. O argumento que nós vamos utilizar agora é o seguinte: a reta R e a reta S, elas são paralelas. Isso significa que o coeficiente angular da reta R, ele tem que ser o mesmo que o coeficiente angular da reta S. Com isso, eu já posso ter uma ideia da equação reduzida da reta S. Como é que vai ficar essa equação reduzida?
Nós sabemos que uma equação reduzida ela é y igual a mx mais n. mx mais n. Estou escrevendo aqui a equação da reta S. Vou chegar um pouquinho para cá e dizer que essa aqui é a equação reduzida da reta S. Porém, nós já temos esse coeficiente n. A gente tem que ele vale menos 5 sobre 2. Por quê? O coeficiente angular da reta S ele tem que ser o mesmo da reta R, pois as duas retas são paralelas. E se eu substituo, eu vou ficar com a equação assim, ó. Y é igual a menos 5 sobre 12 vezes x mais o n. O n nós não sabemos quem é ainda, tá? Equação reduzida, ela não tem muita serventia quando a gente está falando de cálculo de distância entre ponto e reta. O que é utilizado é a equação geral. Então, nós vamos passar essa equação aqui para o formato geral. Como que eu consigo isso? Primeiro, eu vou multiplicar toda essa equação por 12. Por que por 12, professor? No momento que eu multiplicar por 12, esse denominador 12 ele some. Então, nós vamos trabalhar com uma equação onde não aparece explicitamente uma fração. Tá? Então, multiplicando tudo isso aqui por 12, nós vamos ter 12y, estou multiplicando todos os valores ali por 12, tá? Ao multiplicar essa parte aqui por 12, o 12 cancela com 12 de baixo, a gente fica só com menos 5x. Então, eu fico com menos 5x. Multiplicando n por 12, nós temos 12n. Ok. E assim, se nós passarmos todos esses valores para o primeiro membro, nós vamos ficar com 5x mais 12n, vou colocar o 12y, menos 12n, igual a zero. Essa é, a priori, a nossa equação geral, que ainda não está resolvida, porque falta a gente colocar o valor de n e obter uma equação real mesmo, tá? Então, eu vou utilizar essa equação aqui nos meus cálculos e depois eu volto para reescrever ela com o valor de n mesmo. Nós sabemos também que a distância entre qualquer ponto da reta R com qualquer ponto da reta S é sempre 6, de 6 km, que foi dito lá no enunciado. Então, eu vou pegar um ponto da reta R, um ponto qualquer, que poderia ser o A ou o B. Vou escolher aqui o ponto B, tá? O ponto B ele tem coordenadas 0 e 5. Então, eu vou usar esse ponto aqui ao nosso favor. Ponto B tem coordenadas 0 e 5. E vou calcular a distância desse ponto até a reta S, utilizando a fórmula que nós conhecemos. Mas essa distância ela já é fixa, ela é uma distância de 6. Então, esse valor já está estabelecido. Tudo bem? Então, olha só, vamos continuar o nosso exercício aqui. Eu preciso pegar essa equação geral, que é a equação da reta S. Agora eu estou calculando a distância entre P e S. E aqui eu vou substituir as coordenadas do ponto que eu tenho, tá? Que ponto que é esse? Ó, eu tenho o ponto B, onde a coordenada x vale 0, e eu vou colocar ela aqui. E eu também tenho a coordenada y, que vale 5, e vou substituí-la aqui, tá bom? Fazendo isso, nós vamos ficar com 5 vezes 0 mais 12 vezes 5 mais o valor de C, que é menos 12n. No denominador, eu tenho que colocar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A aqui ele vale 5 e o B vale 12. Nós ficamos então com 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Continuando a nossa resolução, a gente sabe que essa distância ela tem que ser fixa, ela tem que ser igual a 6,
tá? A distância entre as duas ruas ela é sempre de 6 km. Assim a gente fica com, aqui 5 vezes 0 cancela, isso aqui vai cancelar. 12 vezes 5 é 60, então a gente fica com 60 menos 12n dentro do módulo. 60 menos 12n dentro do módulo aqui. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. 25 mais 144 é igual a 169. Então a gente fica com raiz quadrada de 169. E essa distância nós sabemos que ela tem que ser igual a 6. Continuando, nós vamos ficar com o módulo de 60 menos 12n sobre a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então eu coloco um 13 aqui. E isso é igual a 6. Tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ter o módulo de 60 menos 12n, esse módulo de 60 menos 12n vai multiplicar com um imaginário aqui, nós vamos ter módulo de 60 menos 12n é igual a 13 vezes 6, que é igual a 78. Multipliquei aqui o 13 pelo 6. Eu preciso descobrir esse n, então obviamente eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar esse módulo. Mas para poder eliminar o módulo, nós temos que considerar aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é de que isso aqui seja positivo, e a outra é de que isso aqui seja negativo. Tá? E como é que eu vou trabalhar com essa ideia, então, da eliminação do módulo? Vai ser assim, ó. Eu vou escrever aqui a minha expressão duas vezes, então, ó, 60 menos 12n e 60 menos 12n. Como eu eliminei o módulo, agora essa resposta ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela pode ser 78 positiva ou 78 negativa. Resolvendo-se aqui então as equações, eu posso passar esse 78 para cá e esse 12n para cá, tá? Ao final a gente vai ter ali 60 menos 78, fica menos 18, então n é igual a menos 18 sobre 12. Essa é a primeira possibilidade de coeficiente linear. Simplificando esse valor, posso simplificar aqui o meu numerador e o meu denominador por 6. Vou simplificar logo por 6. Assim nós ficamos com menos 3 sobre 2. E aqui, se eu passo esse 78 negativo para o primeiro membro, esse 12n para o segundo e resolvo, nós vamos ficar com n é igual a 138 sobre 12. E você poderia simplificar, mas eu não vou simplificar porque eu vou excluir essa resposta. Por que eu vou excluir essa resposta? Eu vou te falar por quê. Olhando para o nosso desenho, a reta que representa a futura rua comercial, ela passa por aqui. Nós vimos também que onde a reta intercepta o eixo y é o valor do coeficiente linear. E, para ser coerente com o nosso desenho, o coeficiente linear que nós devemos ter deve ser um valor negativo. Então, a gente vai excluir esse valor positivo aqui. Ou seja, esse valor aqui nós vamos eliminar e esse outro valor aqui, com a cor verde, nós vamos utilizar ele porque vai ser algo coerente com o nosso exercício. Tá? Se você utilizasse esse outro coeficiente linear, você estaria descobrindo uma outra reta paralela, só que nessa parte de cima, passando por aqui. Mas o nosso exercício ele quer a reta paralela que passa por baixo e cuja distância entre elas seja igual a 6 km. Assim sendo, eu posso utilizar esse coeficiente aqui, o menos 3 sobre 2, e substituir na nossa equação de onde nós paramos.
5x mais 12y menos 12n igual a zero. Vou escrever isso, ó. 5x mais 12y menos 12n é igual a zero. Substituindo, então, o valor de n que nós encontramos, que é esse valor aqui, o 3 sobre 2, vou substituir ele aqui no n, nós vamos ficar com a equação da seguinte forma: 5x mais 12y, desculpa, menos 12 vezes o valor de n, que é menos 3 sobre 2, igual a zero. Só para resolver essa parte que tem uma multiplicação e finalizar, portanto, a nossa equação geral da reta S, lembrando a vocês que representa a nova rua comercial, vai ser 5x mais 12y, e aqui negativo vezes negativo é positivo, 12 vezes 3 é 36, dividido por 2, 18. Então, mais 18 igual a zero. Essa é a resposta do nosso exercício aqui.